Os subtipos são preocupações geradas na infância como meio de reduzir a ansiedade. Para crianças 3, qualquer situação capaz de prover dinheiro, posses, segurança, prestígio ou uma imagem feminina ou masculina realçada ajudava a diminuir o medo de não ter o valor aos olhos de outras pessoas. Com a experiência e a observação de si mesmo, essas mesmas preocupações são vistas como úteis para a formação de imagens, mais do que como fiéis aos sentimentos do verdadeiro eu. Quando 3 percebem que seus sentimentos sentidos, honestamente, talvez sejam diferentes das normas sociais apreciadas, pode-se estabelecer uma crise de decisão. Que caminho seguir? O do sucesso ou da descoberta do eu? Com frequência, 3 admitem esse dilema quando estão confrontados pela aposentadoria, quando imobilizados por uma doença, ou quando dispõem daquilo que parece um excesso de horas vagas. Uma decisão consciente de abrir mão de uma imagem, ou do prestígio social, ou de uma base financeira segura, pode pôr em risco a vida, porque o eu não parece separado desses esteios. 3 tendem a adotar uma imagem sexualmente atraente e muitas vezes percebem estar desempenhando um papel. Ser reconhecido como fisicamente atraente ou sexualmente potente é visto como uma prova de valor pessoal. E 3 sabem competir por ser atraentes aos olhos de outras pessoas. Alguns deles dizem que a necessidade de projetar uma imagem sexual vencedora mascara uma profunda confusão entre seus aspectos masculinos e femininos. Essa confusão normalmente assume a forma de se sentir divididos entre um eu dirigido pelo masculino e outro eu mais feminino. Uma imagem exageradamente feminina pode, portanto, mascarar a confusão de agir tão competitivamente quanto qualquer homem. Nenhum dos 3 que relatam essa confusão de características sexuais são homossexuais nem pensam que sua preocupação em ser vistos como atraentes seja uma máscara da ambivalência sexual. Foi em um dos meus relacionamentos íntimos onde mais me enganei a mim mesma. No fim de um casamento de 10 anos, percebi que eu sentia as características que acreditava ser próprias de uma mulher perfeita e que não era capaz de dizer se também eram minhas. Se meu marido tivesse se apaixonado por uma modelo de propaganda, eu teria adotado a aparência, o jeito e as roupas que ela usasse. 3 tem a preocupação de apresentar uma boa imagem social. Sua apresentação pessoal vai se modificar para assumir as características apreciadas do grupo. 3 querem conduzir o rebanho. No princípio, o que me importava era ter o maior número possível de afiliações listadas debaixo do retrato do anuário do colégio. Mais tarde, me tornei clínico e estou sempre de olho em quem está dando seminários na minha região, para saber se é mais respeitado ou não. Embora eu talvez não tenha a mínima ideia do que tratam esses seminários. Vim a perceber também que a razão de eu me esforçar por ser bem conhecido vem do sentimento de ser apagado como pessoa, se alguém que eu considero influente e de valor discorda do meu ponto de vista. 3 estão envolvidos com dinheiro e posses materiais como forma de reduzir a angústia quanto à sobrevivência pessoal. Trabalham duro para produzir o dinheiro e o status que lhes dão segurança. É uma espécie de terror que não vai embora, mesmo que você esteja trabalhando para fazer o máximo de que é capaz. Você pode ter $50.000 no banco e ainda estar preocupado que não é bastante, ou que devia arrumar um emprego que pague mais, ou que devia ter algumas reservas no caso de haver necessidade. Se alguém critica seu desempenho profissional, há uma sensação
de que sua vida está sendo ameaçada. Um 3 com frequência entra em terapia ou começa a praticar meditação, porque um esgotamento físico ou uma perda pessoal tornou impossível manter o passo que impediu os sentimentos de se aproximar. As emoções emergentes como resultado dessa redução de ritmo forçada podem, a princípio, ser sentidas como ameaçadoras. Sentimentos reais, muitas vezes, interferem com a capacidade de desempenhar e podem ser confusos para uma pessoa que nunca percebeu em si a existência de uma vasta gama de sinais internos. Contato com reações físicas e emocionais deve ser encorajado, especialmente com as repudiadas por 3, tais como a fadiga, o medo e a confusão sobre o que fazer a seguir. Desempenhadores precisam identificar os momentos em que os compromissos e as tarefas começam a controlar os sentimentos e precisam aprender a aguardar o afloramento de reações autênticas. Eles podem ser ajudados aprendendo a parar, reservando um tempo para o afloramento de emoções e de opiniões autênticas, entrando em contato com o medo dos sentimentos que cria o desejo de estar sempre em atividade, notando quando as emoções se tornam mecânicas, quando trabalham feito robôs enquanto as emoções estão suspensas, reconhecendo quando as verdadeiras habilidades são substituídas por fantasias de sucesso pessoal, não se desviando de problemas, iniciando novas atividades, reestruturando fracasso em sucesso ou desacreditando fontes de crítica, reconhecendo o adiantamento da felicidade emocional. Serei feliz depois da próxima promoção. Identificando uma profunda diferença entre um eu privado e emergente e o eu público, desempenhador, percepção de estar separado da imagem. Notando os sentimentos de uma fraude, de fazer encenação. Ninguém olha atrás da máscara. Não sou visto, só é visto aquilo que eu faço. Vendo a própria responsabilidade em ter tanto que fazer, em se sentir cercado por incompetentes e preguiçosos. Notando o desejo de ser o cliente perfeito da terapia, de revelar sonhos freudianos para o analista, de esmurrar o travesseiro para o terapeuta, de Gestalt, de relatar experiências energéticas ao guru. A terapia se torna um trabalho para dominar. A meditação se torna uma tarefa. Quantos minutos fiquei sentado perfeitamente imóvel? Quantos mantras recitei hoje? Reconhecendo a existência de sentimentos, primeiro descobrindo e depois nomeando as sensações subjacentes a eles. Por exemplo, se for difícil identificar uma emoção, comece dando nome a qualquer sensação física que sinta no seu corpo. Meu rosto está quente, ou minha barriga parece tensa. Dar nome a sensações físicas ajuda você a reconhecer o que está sentindo, aprendendo a dizer a diferença entre fazer e sentir, lembrando-se de desviar a atenção do trabalho para os sentimentos a respeito do trabalho. Começando, práticas de meditação e de atenção numa base programada, com um limite de tempo definido. Meditar durante 45 minutos e então voltar para o trabalho. O não fazer da meditação gera resistência que precisa ser tratada na terapia. Não forçar os resultados da meditação, a não ser os benefícios para a saúde. Notando quando a meditação se torna uma atividade tal como uma perfeita pontuação do número de respirações. O controle da atividade de uma prática meditativa impede que se seja influenciado pelo estado mental evocado pela meditação. Aprender a se deixar emocionar, a ser afetado, a ser trabalhado, dando apoio a si próprios na opção por sentimentos em detrimento do status. À medida que a atenção é redirecionada de preocupações relacionadas à imagem
e a um estilo de vida workaholic, 3 deveriam perceber reações como as seguintes: confusão a respeito de sentimentos. Possuo o sentimento certo? Qual é o verdadeiro? Confusão de uma ideia sobre uma emoção com a coisa em si. Uma vida de fantasia superativa. Imaginar o sucesso quando a ação direta é bloqueada, ou quando desponta a negatividade. Fabricação de uma imagem fantasiosa de ser iluminado ou ser um exemplar evoluído do 3. Passar por fora do estado emocional por acreditar que essas características já estão presentes. Já estou lá. Desejo de resultados rápidos, sentindo-se melhor quando substitui sentimentos por trabalho. Desejo de abandonar a terapia antes que possa ocorrer uma verdadeira mudança. Necessidade de provas de sucesso. Desejo de se tornar o instrutor a fim de se sentir como mediador. Hábito de separar dos sentimentos quando falam sobre questões pessoais, ou quando essas questões surgem na meditação. Crença de que essas questões foram resolvidas assim que se deu nome a elas e se conversou sobre elas, sem ter de sentir emoções. Tendência a tomar um terapeuta ou mestre espiritual onipotente, alguém que incorpora valores externos atraentes para um 3. Identificação com os valores do terapeuta sem encontrar os seus próprios. O medo de se esvaziar durante a meditação, de que o verdadeiro eu não exista. Sentimento de como se fosse um santo, quando os outros criticam. Já realizei tanto que não preciso ouvir.